Graça e paz, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que espera a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, o Senhor que é a nossa rocha, o Senhor que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O grande eu sou, o Senhor dos exércitos, que não perde batalha. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus maravilhoso, vivo, o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Queridos, eu refletindo com o Espírito Santo, o Senhor me deu uma frase. Antes do decreto, Deus tem uma aliança. Guarda bem isso. Queridos, hoje é o último dia da nossa campanha de 6 dias com o tema Daniel na Cova dos Leões. Eu quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que tem compartilhado, cada pessoa, assim como minha mãe tem compartilhado, minha tia de Natal, Rio Grande do Norte, tem compartilhado com as irmãs, eu tenho recebido o que a minha tia tem passado. Que Deus abençoe as irmãs, os irmãos de Rio Grande do Norte, de São Paulo, de todos os estados, que o Senhor te abençoe. Eu fico muito feliz com o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, com cada testificação, cada pessoa que tem me abordado na igreja, cada pessoa que tem aumentado a minha fé, edificado, que tem sentido a presença de Deus, tem sentido o poder de Deus, e é por isso que nós estamos de pé, porque a graça do Senhor, ela é abundante na vida dos seus pequeninos. E o Senhor, queridos, o Senhor, Ele ama a minha vida e ama a sua vida. Por isso, nunca desista de estar nos caminhos do Senhor. Por mais difícil que seja alguma situação que você esteja passando, entenda o que o Espírito Santo me disse hoje, queridos. Antes de um decreto, Deus tem uma aliança. A gente vê nesse texto, depois você medita, o que aconteceu na vida de Daniel na Cova dos Leões, no tempo do reinado de Dário. A palavra do Senhor diz que os acusadores, aqueles que se levantaram, aqueles que em oposição acharam um meio de tentar prejudicar a vida de Daniel, e inclusive eles até ficaram preocupados, a gente entende pelo texto, porque Daniel, ele não dava brecha alguma para que eles pudessem achar alguma culpa, porque Daniel, ele era fiel. Disse que os príncipes e os presidentes, eles procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, o que eles planejaram? Eles chegaram a cogitar que nunca achariam alguma coisa que eles pudessem usar contra Daniel, até que eles tiveram a ideia de se levantar, de fazer um edito, um decreto para atingir a fé, a busca, a devoção, a fidelidade que Daniel tinha ao seu Deus. Então a palavra do Senhor diz que eles disseram ao rei: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. No verso 8, lá do capítulo 6, no verso 9 diz: porque esta causa o rei assinou esta escritura e edito. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, diante de uma oposição, diante de alguma acusação, diante de alguma situação que você esteja passando, que seja desafiadora, queridos, porque a gente sabe, como cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, queridos, nós sabemos que cada um está passando um processo na sua vida, cada um tem uma situação na sua vida
Aonde, queridos, por vezes a gente vê onde o inimigo ele tenta matar a nossa fé, como eu venho dizendo dentro dessa campanha. Isso tem que ficar bem certo na nossa cabeça, queridos, porque nós temos que estar revestidos para o dia mau. Tem situações das quais o inimigo vai tentar ferir a nossa vida, não só física, porque antes de matar o físico, queridos, ele tenta matar a vida espiritual. Então entenda a revelação da palavra do Senhor hoje sobre as nossas vidas. Antes do inimigo atingir, colocar uma pessoa no mundo para se perder, para entrar em algumas covas de mortes, queridos, de vícios, de alguns problemas, ciladas e enrascadas. Primeiro o diabo ele tenta matar a vida espiritual. Primeiro o diabo ele tenta matar a vida de oração. Você vê que Daniel, quando ele fica sabendo que o rei, ele assinou através de uma mentira, porque eles foram falar que todos os que tinham posições grandes de autoridades concordaram com esse edito. Daniel não concordou nada com isso e talvez, com certeza, alguns também nem tenham chegado aos ouvidos que eles fizeram tal coisa, só depois que o rei assinou, assim como Daniel. Então nós vemos, queridos, que Daniel ele não deixou se abater como uma pessoa, queridos, que é humano como eu e você, com certeza ele deve ter passado alguma coisa na mente dele, mas a vida alicerçada que ele tinha de oração, queridos, não fez ele se abalar, não fez ele deixar de orar, não fez ele temer, porque se levantaram contra a vida de oração dele. Olha que interessante a palavra do Senhor. Então, quando o inimigo, queridos, ele tentar através de uma situação, através de pessoas, através de alguém, e o inimigo se levantar contra a sua vida, entenda, a primeira área onde o diabo vai tentar matar é a vida de oração, queridos. Guarda isso. Por isso, no dia mau, no dia que você, de repente, é bíblico, tem dias, queridos, que parece que a gente não vai ter força para se levantar, porque tantas guerras, são perseguições, às vezes são opressões, em lugares, às vezes, onde a gente entra, às vezes de lugares, quando eu digo a gente entra, é em lugares de meio espiritual, onde nós estamos cercados de várias pessoas que de repente algumas estão opressas, independente, eu não estou falando de lugares, querido, aonde se procura a adoração a outras religiões, não estou falando sobre isso para você entender, mas tem muitas pessoas que estão sofrendo com opressões e o ambiente, dependendo do lugar, às vezes na casa de um amigo, às vezes na casa de uma amiga, você vai, daqui a pouco você sai de lá, sai cansado, parece que aconteceu algo, você está carregando algum peso. É bem verdade que essas coisas acontecem. Às vezes você entra numa loja, às vezes vai na casa de algum parente, acontece essas coisas, às vezes, dependendo da situação que está na vida da pessoa, dependendo da situação que está na casa da pessoa, às vezes de pessoas que você recebe na sua casa, queridos, nós temos que amar a todos. A Bíblia diz que nós somos devedores do amor uns aos outros, mas para ter comunhão, queridos, nós temos que estar vigilantes, porque tem pessoas, como eu estou dizendo, que estão opressas, pessoas, queridos, que só Deus sabe o coração. Às vezes você convida, entra na sua casa e deixa aquele peso, deixa aquela opressão, daqui a pouco você não tem vontade de fazer mais nada, enfim, são tantas coisas, mas Deus é maravilhoso em todas elas, querido, e o Senhor não deixa a gente desamparado. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, fala sobre a armadura de Deus, e diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como que nós vamos nos fortalecer no Senhor, queridos? Através da leitura da palavra do Senhor, através da oração, através do jejum, que é só através do jejum e oração que caem as castas de demônios, queridos. Guerras de níveis maiores só vão cair com a perseverança na oração, com a perseverança no jejum. A palavra do Senhor diz para a gente se esforçar, para a gente buscar esse fortalecimento, queridos, é no Senhor.
É no Senhor que a gente tem que buscar a nossa força, porque é dele que vem. Ele é poderoso, ele é majestoso, é ele que tem toda a força e todo o poder e vem do alto. A palavra do Senhor continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, constantemente a gente tem que buscar o fortalecimento no Senhor, na força do seu poder, na força do poder de Deus, queridos. São muitas e milhares de manifestações que o Senhor, Ele derrama, Ele revela através da sua palavra, através de experiências espirituais, através dos seus servos, através dos seus profetas, através dos seus ungidos. Essa é a força onde revela as manifestações da glória de Deus para cada um que está vivendo no seu processo, cada um que está no seu tempo, cada um que está na medida da sua busca. Então a palavra do Senhor diz para a gente se revestir de toda a armadura, para quando chegar, querido, a situações onde o diabo vem com as astutas ciladas, a gente possa estar firmes. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Daniel não foi brigar com aqueles homens, queridos. Daniel, provavelmente, como diz o texto, a gente pode aqui imaginar talvez 120 homens que foram atrás de Dário, ou menos que seja. Daniel não foi discutir, queridos, com esses homens. Daniel não foi bater boca, Daniel não foi procurar saber desses homens o que aconteceu. Daniel ficou sabendo. Quando ele fica sabendo, o texto diz que ele vai orar. Olha que maravilhosa é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando a gente ficar sabendo de alguma notícia, queridos, onde o diabo está tentando abalar a nossa fé, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a face do Senhor. Desvia dessa situação e orar. É uma palavra que eu e você precisamos para o nosso coração. Então a palavra do Senhor diz que a nossa briga não é contra as pessoas, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso parente, não é contra a liderança espiritual da igreja, não é contra o irmão, não é contra o outro da religião, não é contra forças espirituais. E aqui detalha muito bem: principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século. E eles estão nos lugares celestiais. Queridos, a palavra do Senhor diz, então alertando: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então quando a gente vigia e faz conforme a palavra do Senhor nos ensina, queridos, no dia mau, a tendência de quem segue e obedece a palavra do Senhor é estar firme no dia mau, assim como Daniel. Daniel ficou sabendo, Daniel foi orar, Daniel levaram ele para a cova dos leões, o rei ficou triste, mas Daniel ficou firme. Daniel ficou firme, queridos, como lá no início do vídeo, o Espírito Santo me disse, e eu falei aqui para vocês, antes do decreto, Deus tem uma aliança, queridos. Então, ainda que o diabo faça rituais, faça magia, as trevas se levante, venha injustiça, acusação, difamação, abandono, eu não sei, queridos, aquilo que o inimigo tem se levantado contra a sua vida, ainda que ele tente atacar com enfermidade, ainda que ele tente fazer algo contra a sua vida, ainda que ele dê um decreto no inferno, o nosso Deus é Deus de aliança. E quando ele faz uma aliança com a minha vida, com a sua vida, o inimigo, ele não tem autorização para tocar na nossa vida, queridos. Ele pode influenciar pessoas, ele pode tocar em pessoas, ele pode manifestar, manipular, ele pode contaminar ambientes e pessoas, mas ele não pode tocar na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Quando Deus faz um compromisso, queridos, comigo e com você, Deus, ele não brinca não. A palavra do Senhor diz que ainda que o homem seja infiel, ele continua sendo fiel, porque o nosso Deus não é como o homem. O nosso Deus, ele não é homem para mentir.
Nosso Deus, ele não é como o homem falho, não. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele age conforme a sua verdade. O nosso Deus, ele age conforme a sua justiça. O Senhor, ele age conforme a sua palavra. Ele faz o que ele quer, conforme o que ele quiser, com quem ele quer. Então a palavra do Senhor diz, queridos, quando o nosso Deus ele faz uma aliança comigo e com você, Deus faz um compromisso. Quando você se esforça, querido, vai entregar sua vida a Cristo Jesus, minha amada do Senhor Jesus, não temas os levantes do diabo contra os seus filhos, contra o seu marido, contra a sua família. Quem sabe você é uma jovem como eu, e nós sabemos que o nosso Deus ele é fiel para guardar, o nosso Deus é fiel para livrar a gente das astutas ciladas do diabo. Tem anjos de Deus na nossa porta, tem anjos de Deus acampado ao nosso redor. Quando o moço que ajudava, provavelmente a gente entende que é Geazi, que ajudava o profeta Eliseu, quando ele viu o cerco da Síria, lá onde o profeta morava, ele ficou com medo, ele ficou preocupado quando ele saiu logo de manhã e se deu de cara com o cerco da Síria. Mas Eliseu, queridos, Eliseu não se desesperou, Eliseu ele não ficou temeroso, Eliseu ele não ficou desesperado, ele apenas fez uma oração para que o moço entendesse que maior era o que estavam com eles do que os que estavam contra. Ele orou para que o Senhor abrisse os olhos do moço e ele viu carros e cavalos, carruagens de fogo ao redor, o exército do Deus vivo ao redor. Querido, certa feita eu passei uma experiência, eu vou resumir porque a história é longa, aonde uma vizinha que eu nem conhecia ela, nem sabia que ela estava morando, porque eu não sou muito de sair, não sou de ficar na rua. Então, quando numa certa madrugada eu e minha mãe, a gente não conseguia dormir e apareceu um motoqueiro 3 horas da manhã e a gente viu que o comportamento desse motoqueiro estava estranho, ele estava procurando alguém, que ele descia exatamente, ele ia andando entre 4 casas e a gente percebeu que ele estava procurando alguma coisa, e aquele clima pesado e aquela situação. 3 horas da manhã ele chama, e o pessoal tudo atento e entendendo que estava acontecendo alguma coisa. Daí quando foi 5 horas da manhã, eu dormi, minha mãe dormiu antes das 5 horas, tá bom? Quando eu dormia, eu e minha mãe a gente foi orar. Quando eu dormi, eu sonhei com um demônio e um rapaz estirado no chão. Quando eu acordei com a minha mãe, de novo o motoqueiro 5 horas da manhã, descendo, subindo e chamando. E a gente entendendo que alguma coisa estava realmente preocupante. E ele chamou por alguns nomes. Ele chamou por um nome, queridos. Olha como o mundo espiritual é real. E aí eu peguei e falei de manhã, falei, mãe, eu preciso ir na vizinhança, eu preciso procurar quem é esse rapaz. E minha mãe falou um nome. Quando eu comecei nas casas, querido, cada pessoa escutou um nome diferente, mas eu senti firmeza no nome que minha mãe falou. Aí as crianças que estavam na rua falou assim, é filho da vizinha aqui, pode descer. Aí eu fui lá falar com ela, eu falei, irmã, minha mãe escutou o nome do seu filho. Aí eu entreguei para ela, falei, olha, eu entendi que vieram atrás para matar o seu filho. Aí ela me explicou, queridos, que a filha dela estava fugida, porque os traficantes estavam atrás da filha, estavam envolvidos com algumas coisas, e ela me falou, Jéssica, eu vi um anjo lá no meu portão, lá em cima, e o Senhor me falou para contar para ela sobre essa passagem de Eliseu. Queridos, foi uma manifestação da glória de Deus, foi lindo, sabe? Como Deus guarda, queridos, como o Senhor guarda. Eu tenho certeza que talvez você também tenha um testemunho, queridos, e depois deu uma unção de alegria sobre as nossas vidas, sabe, no momento que a mãe passou ali de provação, queridos, só Deus sabe o coração de uma mãe como é que fica diante dessas situações, e Deus, ele é tão maravilhoso que veio sobre nós uma alegria por causa da manifestação de Deus, por causa da visão que o Senhor deu, a experiência que o Senhor deu.
A alegria daquela mãe saber que ainda que vieram atrás para matar o filho dela, ela disse que ela viu o anjo do Senhor lá no portão dela, lá em cima. Então, queridos, essa é a palavra, perdão, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Ainda que o inimigo tente se levantar para matar a vida de alguém de alguma forma, seja espiritual, seja físico, nosso Deus, Ele guarda, o nosso Deus é Deus de aliança. O nosso Deus é maravilhoso. Perdão, queridos, eu tô sentindo um incômodo na garganta, mas eu sei que isso é espiritual, para que eu não venha entregar aquilo que o Senhor já determinou, e eu já repreendo e cancelo na autoridade do nome de Jesus todo ataque contra a minha voz e contra a minha garganta, na autoridade do nome de Jesus. Então receba, queridos, eu não sei para quem vai essa palavra. De repente, se tiver alguém que está passando alguma ameaça, querido, alguma situação, seja como eu tenho falado, espiritual ou até físico, ou até alguém que tem recebido, quem sabe, ameaças por causa de uma dívida, porque acabou se envolvendo com agiota, se envolvendo com pessoas erradas, ou de repente você é alguém que você não está envolvido com nada. Queridos, independente, creia no poder do nosso Deus. Creia no poder do nosso Deus. E quando Deus permite alguma coisa, Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele conforta o nosso coração. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Pai querido, Espírito Santo da verdade, Senhor, assim como diz a Tua palavra, Pai, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Pai querido, como diz a Tua palavra, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh, como a palavra do Senhor é maravilhosa! Orando em todo o tempo, assim como através da vida de Daniel, queridos, era um testemunho. O rei Dário, ele viu que continuamente Daniel servia ao Deus dos exércitos, dia após dia, de dia e de noite. Daniel era o mesmo, fiel, zeloso, excelente, orando em todo o tempo, como diz a palavra. Nós precisamos estar em oração em todo o tempo e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança. Então nós temos que ter atenção em relação à oração em todo o tempo. Nós temos que perseverar através da súplica, através da oração, no Espírito, por todos nós, queridos. Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor, obrigado, Pai. Senhor, nos enche da unção, Pai, da oração. Senhor, renova, Senhor, os intercessores. Meu Pai, eu quero pedir uma unção diferenciada, uma unção, Pai, poderosa sobre a vida dos intercessores. Senhor, pela vida das mães, os pais que intercedem pelos seus filhos. Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor, que ensina o Teu povo, que ensina ao pecador o caminho que se deve andar, o caminho da verdade, o caminho que é Cristo. Senhor, eu quero agradecer como filha, Pai, pela vida da minha mãe, pela vida, Senhor, das mães, dos pais que intercedem pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos sobrinhos, pelos familiares. Meu Pai, eu quero pedir o renovo. Pai, derrama sobre nós o fogo, a chama, a unção, Pai, pela oração. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Queridos, eu quero pedir perdão sobre em relação aqui à minha garganta, mas a gente precisa ficar ligado no mundo espiritual.
Nenhum decreto do inferno não vai prevalecer contra a nossa vida. Nenhum decreto do inferno não vai prevalecer contra a nossa saúde. Eu quero dar uma ordem no mundo espiritual agora, que saia, que caia por terra todo espírito de enfermidade, tudo que tem tentado tocar na garganta, para que essa pessoa não venha orar, para que essa pessoa tenha, quem sabe, a garganta inflamada. Eu quero repreender esse espírito imundo, esse espírito de doença, espírito de enfermidade, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Todo impedimento, todo decreto do inferno que tem sido, Pai, erguido no mundo espiritual, declarado no mundo espiritual, toda feitiçaria, macumbaria, boneca de voodoo, magia negra, todo pacto renovado, todo sangue derramado, que foi feito nas matas virgens, Senhor, nas trevas, contra a nossa vida de oração, todo decreto do inferno, todo ciclo de cansaço, de esfriamento espiritual, de derrota, de frieza, eu declaro por terra no dia de hoje, vencido e sem força. Na autoridade do nome de Jesus, saia do nosso caminho, espíritos malignos, saia na autoridade do nome de Jesus. Tudo que contraria a vontade de Deus sobre as nossas vidas, tudo que ataca a vida de oração do seu povo, a minha vida de oração, Senhor, cobre com teu poderoso sangue as nossas casas, acampa os teus anjos com a espada de fogo, dá ordem aos teus anjos, Pai, que o Senhor encontre inocência nas nossas vidas, meu Pai, como o Senhor encontrou na vida de Daniel. O sangue de Jesus tem poder. O que opera nas nossas vidas é a luz de Cristo. O que governa a nossa casa, a nossa vida, é o governo de Cristo. E o que prosperará na nossa vida é a presença, é a unção do Espírito Santo de Deus, é a glória de Deus sobre a nossa casa. Shetequeriabasto coreaço, shetequeriabasto. Rebandacaya xereabasui, recante queriaço, chete queriabasto coreaço, ribandocoiaço, chete queriaço. Nós cancelamos toda ameaça do inferno contra a nossa vida. Nós declaramos vencido e sem força na autoridade do nome de Jesus. Todo decreto maligno está por terra. O nosso Deus é Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de vitória. Nós não temos que temer o mal, mas nós iremos vencer no entendimento da palavra, no poder do nosso Deus Todo-Poderoso, rendendo graças, glória, tudo ao nosso Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Queridos, enquanto eu e você viver, todos os dias que eu e você perseverar para render graças ao Senhor e buscar a sua face, nunca um justo fica desamparado, nunca um justo fica envergonhado, queridos, porque o nosso Deus, guarda essa palavra, o nosso Deus é um Deus de aliança. Deus te abençoe. Obrigado por todos aqueles que acompanharam. Compartilha, queridos, compartilha com a amiga, com o amigo, com o parente, com a vizinha, com a irmã da igreja, com o irmão. Deus te abençoe. Eu sou a missionária Jessie, da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, aqui em Alphaville, São Paulo. E você que pode, você está convidado nos cultos de quarta-feira. Nós temos o culto às 15 horas da tarde. Nós temos o culto na quarta-feira também, às 20 horas, no endereço Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Hoje nós temos o culto da Rede Pérolas, o culto de mulheres, aqui no endereço Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo, Alphaville. Tá bom? Vai começar às 20 horas o nosso culto. Tem o culto na sexta-feira da Nação Jovem, que começa às 20 horas, toda sexta-feira, na Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Temos o culto no domingo, temos o culto das 9 da manhã e temos o culto à noite, às 18 horas, na Igreja Evangélica Jesus para as Nações, Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.